Os temas que nós iremos trabalhar nessa aula de hoje são, primeiro, o governo provisório e a Constituição de 1891. Vamos também discutir, dentro desse governo provisório, os aspectos econômicos, as dificuldades que o Brasil enfrentava nesse momento em relação à economia, às finanças, como era a questão monetária, e vamos também falar sobre a administração como ministro da Fazenda de Rui Barbosa e a sua proposta para resolver esses problemas. Dentro da discussão da Constituição de 1891, nós estaremos preocupados em entender, por exemplo, a forma de Estado, a forma de governo. Estaremos preocupados em discutir como se dá a implantação do Estado laico, tá? E quais são as consequências disso na história brasileira e na nossa realidade republicana. Também discutiremos alguns pontos como o federalismo, a autonomia dos estados, a dicotomia entre o federalismo e a centralização e os principais projetos que fizeram parte da ideia de República Brasileira nesse momento inicial. Ok? Então vamos lá. Bom, gente, iniciando a nossa aula de hoje, vamos começar a falar sobre o governo provisório. Bom, proclamada a República, nós temos agora que iniciar um governo que não tem experiência, né? Então seria algo novo a ideia de República. Existiam alguns modelos que nós tentávamos imitar ou inspirávamos nele, mas era uma experiência que tinha que encarar as especificidades brasileiras. E é dentro dessa lógica que vai se desenvolver o início da nossa República. O governo é um governo provisório, porque quem proclama a República foi Deodoro da Fonseca e ele acaba sendo nomeado para ser o primeiro presidente da República. Um presidente provisório que deveria organizar a formação de uma constituinte e que essa constituinte colocasse as regras para a posse do cargo de presidente da República, né? Essa constituinte iria acontecer 2 anos depois, em 1891. Vamos falar um pouco de como se encontrava o Brasil nesse momento em termos monetários, em termos econômicos. Tá? Acho que é uma coisa interessante para a gente pensar. Bom, gente, com o fim do trabalho escravo, nós teoricamente temos uma ampliação do número de pessoas que vivem desse trabalho assalariado. Tá? Só que não existia no nosso país uma prática comum de depositar dinheiro em banco. Então as pessoas normalmente só iam ao banco 1 ou 2 vezes ao ano no período de safra para justamente fazer os pagamentos. E alguns guardavam seu dinheiro no colchão ou escondido em algum local. Não era uma prática. Aquilo que a gente hoje é tão comum, parece que faz parte da nossa vida, naquele momento não. Então o Brasil tinha um problema seríssimo, que era um problema de liquidez. E os bancos tinham dificuldades, não tinham numerários. Ok, qual a dificuldade de o banco não ter numerário? O banco tem um papel importantíssimo na economia de um país, que é fomentar essa economia através dos empréstimos. Esses empréstimos que vão financiar grandes empreendimentos e que se o banco não tem em abundância esses recursos, ele não tem como emprestar, essa economia ela tem um problema em se desenvolver, né? Porque os investimentos acabam não acontecendo. Então, nós tínhamos um problema claro de falta de liquidez, falta de dinheiro vivo na economia. A troca ainda era algo muito comum. E existiam 2 correntes que discutiam como seria resolver esse problema, né? Eram os chamados papelistas e os metalistas. Os metalistas, influenciados pelas teorias econômicas europeias, pelo momento que estava se vivendo, chamado padrão ouro da economia, onde você só poderia emitir moedas a partir de um lastro em metal, né, em ouro. E os papelistas, que eram mais desvencilhados dessa questão de uma economia fixa e que o governo tivesse autonomia para emitir moedas. É nesse período que começa também uma campanha de passar para bancos comerciais, não apenas para o Banco do Brasil, mas para bancos comerciais, quebrar o monopólio do Banco do Brasil na emissão de moeda. Parece muito estranho também para a gente hoje, você vê qualquer banco comercial ou grandes bancos comerciais poderem emitir dinheiro, né? É algo totalmente surreal para a gente hoje, mas na época não era, tá? E alguns bancos vão ganhar também autonomia para emitir moedas. Essa política de emissão de moeda ela tem um problema seríssimo na economia, porque ela acaba gerando inflação. Quando essa moeda é emitida numa quantidade superior à produção do país, você gera uma quantidade muito grande de moeda em circulação, e moeda é igual banana na feira. Se você tem muita moeda circulando, automaticamente essa moeda se desvaloriza. E se essa moeda se desvaloriza, automaticamente você tem dificuldade de comprar. É aquilo que a gente chama de inflação. É porque normalmente quando a gente fala de inflação, a gente pensa em quê? A gente pensa em preços altos. Mas você pode olhar de outra forma. Você pode pensar que é a desvalorização da moeda. Ok? Essa desvalorização da moeda, inclusive, ela vai ajudar os exportadores, os nossos cafeicultores, tá? Dentro dessa política, você tem uma preocupação em fomentar a indústria no Brasil. Então, para resolver 2 problemas, o problema de liquidez, e esse problema de liquidez seria um entrave aos empréstimos.
e fomentar essa indústria, você tem, logo no início, na administração do ministro da Fazenda, Rui Barbosa, importante intelectual da história brasileira, ele criou um plano para resolver esse problema de liquidez. E a partir dessa doação de autonomia para a emissão de moeda e também um fomento aos empréstimos com juros baixíssimos para empreendimentos industriais, você tem aquilo que fica conhecido na história como política do encilhamento. Tá? O encilhamento é um nome, né, que acaba se tornando muito comum, que na verdade era uma espécie de brincadeira, né, em relação ao insucesso da política do Rui Barbosa. Por quê? A política do Rui Barbosa ela começa a gerar uma especulação muito forte. Nunca havia acontecido na Praça do Rio de Janeiro uma especulação tão forte daquela forma, como você podia de um dia para o outro enriquecer, mas também podia de um dia para o outro empobrecer, através da compra de papéis de empresas. Muitas dessas empresas foram criadas a partir desses financiamentos de bancos, mas que não tinham nenhuma fundamentação, eram apenas bolhas, e que os papéis eram vendidos e comprados na Bolsa de Valores. Gera uma situação inédita. Mas isso vai ter custos. Quais são os custos? Os custos é que esse dinheiro em circulação ele acaba não produzindo, e ao não produzir ele vai gerando inflação. Quem acaba pagando essa situação toda é a classe menos favorecida, são os pobres. Esse insucesso do encilhamento ele vai trazer consequências a médio prazo para o Brasil. A situação do Brasil ela vai demorar um pouco a ser resolvida em relação a questões financeiras, justamente por causa do aprofundamento e das consequências dessa política do encilhamento. Nesse momento, nós temos um projeto de república. Agora, existem diferentes correntes que estão discutindo como vamos fazer esse projeto. Corrente número 1. A corrente número 1 ela seria uma corrente liberal. Tá? A corrente liberal é aquela corrente que defende o federalismo. O que é federalismo? Federalismo é a união de estados ou de entes federados, onde cada um desses entes federados garante para si a autonomia. Ele perde apenas a soberania, mas tem grande autonomia. Quando estou falando de entes federados, estou falando de quê, na verdade? Estou falando dos estados, que durante o Império eram chamados de províncias, mas que agora são estados. Então nós teríamos um modelo federativo, até muito parecido, não igual, mas muito parecido com o modelo americano. O nosso próprio nome seria Estados Unidos do Brasil, e iria se garantir a ideia de autonomia para as antigas províncias, agora estados. Qual a vantagem disso? A vantagem é que você tem uma autonomia administrativa, você tem uma autonomia legislativa, você tem uma autonomia judiciária. Todos esses aspectos fazem com que os estados possam, inclusive, ter força militar. Isso vocês lembram que desde a regência essa discussão, essa centralização e descentralização estava presente, né? Não percam isso de vista. Agora estamos vendo novamente a ideia de federação vencendo com a república. Mas será que há uma unanimidade? Não. Ainda existem grupos que pensam de forma diferente, que acham que o federalismo ele leva à desordem. Para falar desse grupo nós podemos citar os positivistas. Então nós temos na formação da república uma discussão que leva tanto a ideia do federalismo, que é claro que era de grande interesse dos grandes proprietários de terras, né, aquilo que a gente vai chamar de oligarquias, e temos também um positivismo que pensa que a centralização é uma forma de conseguir manter a ordem. Tá? Esse positivismo ele vai ser também forte e importante em alguns momentos. A nossa própria bandeira brasileira, o lema da nossa bandeira é um lema positivista, a ideia de que só através da ordem nós alcançaríamos o progresso. Mas além desses dois, nós ainda temos um outro grupo que a gente poderia chamar de jacobinistas ou jacobinos. Você deve estar lembrando de Revolução Francesa, né? É claro, nós estamos falando de 100 anos depois da Revolução Francesa, a proclamação da República do Brasil, e é claro que esses grupos que viveram 100 anos antes, eles ainda estão vivos inspirando o que está acontecendo pelo mundo. E o Brasil vai se inspirar também quando começa a chamar de jacobinistas. Jacobinistas era uma forma pejorativa, você chama de jacobinos aqueles radicais. Então, quem são esses radicais? São grupos ligados aos militares, a uma parcela dos militares. Esses militares começam a ter algumas políticas bem populistas. Eu diria políticas que se aproximam muito daquilo que chamaríamos mais à frente de populismo. O Boris Fausto, em algum momento do desenlace desse jacobinismo, claro, no momento mais fraco, já no período do Marechal Hermes, ele vai chamar isso de ensaio populista. Bom, esse jacobinismo ele vai se dar a partir de um apoio a uma centralização, mas também uma troca com as classes mais pobres, com o povo, embora também as classes médias urbanas se identificassem muito com esse movimento jacobino.
Vamos então agora falar da Constituição de 1891. Passados esses 2 primeiros anos do governo provisório, nós temos um momento em que o Brasil ganha uma Constituição. Essa Constituição, não podemos esquecer, que embora seja fruto dessa sociedade ainda que discutia o projeto de república, ela vai ter um peso muito grande dos militares, uma participação interessante dos militares, mas vai ser uma Constituição que tem um cunho liberal. Então, quando falamos de uma Constituição de cunho liberal, estamos pensando numa Constituição que está preocupada em garantir uma descentralização, uma autonomia para os estados. Nós vamos ter definido numa Constituição, como toda Constituição deve ter, né, a definição de forma de Estado, de forma de governo, como isso daria, por exemplo, o Brasil seria uma federação, como já dissemos, o Brasil seria uma república e seria um sistema presidencialista, onde o presidente seria eleito de forma direta, olha que coisa legal, direta a partir de então. Ok? Isso era uma marca da nossa Constituição. Como falamos de eleito, eu quero só citar um pequeno ponto que nós vamos aprofundar mais tarde nas próximas aulas, como discutirmos a questão oligárquica.